Seguindo com o 14º Congresso do IEST, ouviremos agora a segunda palestra do seminário 2000 anos de abismo educacional, que está sendo apresentado por Eric Assunção. Antes, porém, vamos orar. Querido e amantíssimo Deus que nos céus habitas, mais uma vez estamos diante de Tua presença e rogamos a Ti o verdadeiro entendimento da educação, que todos estes estudos e palestras possam nos levar a uma compreensão mais profunda, que venhamos a cumprir o Teu propósito como Teu povo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Bem, ontem nós falamos sobre a verdade vai além do entendimento humano. Nós vimos o caso mais claro ali, Jesus representando o sistema educacional divino, com Nicodemos que representa o sistema educacional mundano, embora fosse judeu. E a verdade mais essencial para alguém entrar no reino de Deus, Nicodemos não conseguia entender, sendo professor, mestre em Israel. E a verdade era a verdade do novo nascimento. Você não pode explicar exatamente. Jesus comparou essa verdade com o vento. Você não consegue ver, mas você consegue sentir. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas é uma realidade. E assim é a salvação. Assim é crer no sangue de Jesus. Você não consegue explicar exatamente, mas você só precisa crer, aceitar, viver, para então entender. Então nós vemos que a educação que Deus busca oferecer para os seus filhos vai muito além de uma compreensão teórica, muito além mesmo. Vamos abrir lá no nosso versículo-chave, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 nos convida a reformar, a renovar todos os nossos conceitos educacionais que nós temos aprendido até hoje. Romanos 12, versículo 2, que nos diz: e não sedes conformados com este mundo, com o sistema educacional desse mundo, mas sede transformados, não apenas modificados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis ou proveis para todo o universo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é uma promessa. Quando o povo de Deus entender, for renovado, entender e viver os princípios da verdadeira educação, então haverá uma geração pronta para provar para todo o universo, revelar o caráter de Deus. Essa é uma promessa e ela tem a ver com a educação. Eu espero que todos nós venhamos a uma compreensão maior dessa educação que Deus proveu. E eu fico impressionado também como Deus tem a habilidade de trabalhar na vida de cada um de nós, de forma tão específica. Eu estive falando para vocês que várias vezes eu mesmo abro no livro de Romanos e eu vejo como é isso. Cristo morreu, a salvação é pela graça, é um dom gratuito. Pela fé no seu sangue, tudo isso é possível. Mas como é que é isso? Deus me falou, Eric, só aceita. É interessante que Deus também agora me deu uma pessoa com quem eu vou me casar. E é uma pessoa com uma mente muito mais simples do que a minha. Muito simples. E às vezes a simplicidade dela me deixa até envergonhado. De tão complicado que eu tenho tendência a ser. Tudo eu quero uma razão, tudo eu quero uma explicação teórica. Mas tem coisas que vão além da teoria. Hoje nós vamos falar sobre a educação cristã. A educação que Jesus legou aos seus discípulos.
nós vemos que Jesus, em seu ministério, a abrangência da educação dele teve principalmente 3 grupos. O primeiro grupo a ser abrangido foram os próprios discípulos. Jesus tinha uma escola missionária e aqueles 12 eram os mais próximos dele, discípulos, primeiro grupo. Segundo grupo, as multidões. Quando Jesus pregava para essas pessoas que estavam ali ao redor, elas ouviam do Evangelho, elas eram curadas, tudo isso acontecia. E o terceiro grupo que Jesus também trabalhou foi com as crianças. Trabalhou com as crianças e juntamente ali os seus pais. Então a escola de Jesus pegou essas 3 classes. Os discípulos, que seriam seus missionários, ele pegou as multidões e também as crianças. E eu gostaria de dizer o objetivo também. O objetivo, é claro, era pregar o Evangelho, trazer a redenção a todo mundo, através da pregação do Evangelho. Então, as 3 áreas que o ministério de Jesus abrangia: discípulos, as multidões e as crianças com seus pais. Eram as 3 áreas principais abrangidas ali pelo ministério de Cristo, a escola dele. E Sutherland enfatiza que ele escolheu humildes pescadores, pois em suas mentes não havia preconceito, e porque tinham menos que desaprender antes de aceitarem a verdade. Olhem só. Quando Moisés pensava que ele estava pronto para libertar o povo de Deus, ele tinha muito que desaprender. Ele teve que ir para o deserto por 40 anos para desaprender tudo aquilo que ele achava que seria essencial para libertar o povo. A ponto de, quando Deus o chamou, ele pensou que não estava preparado, mas era ali que ele estava. Não encontramos em seu programa, diz um escritor francês, citado por Sutherland, estudos literários, nem curso de teologia na escola de Cristo. E mesmo assim, estranho como possa parecer, quando chega o momento da ação, os discípulos, aqueles pescadores iletrados, tornaram-se oradores que moveram as multidões e confundiram os doutores. Interessante. Uma escola totalmente diferente dos padrões. Se fosse um agente do MEC avaliar a escola de Jesus, com certeza ela está reprovada nos padrões do mundo, por várias coisas. Não tinha nem uma sala de aula adequada, mas Cristo sentava, ele usava a natureza, usava as suas ilustrações, ali ele ensinava. Não se fala de provas escritas. O critério de avaliação foi a própria prática. Quando chegou a hora, os discípulos estavam preparados para a sua obra. Não tinha uma estrutura física, a escola de Jesus não tinha uma sede, não tinha um prédio, e foi a melhor escola que já existiu, a escola mais bem sucedida, porque a educação acontecia no próprio campo missionário. E lá em João 17, de 15 a 17, para que o princípio daquela escola de Cristo fosse cumprido, era necessário algumas coisas. E por isso Jesus orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós podemos ver aqui, baseado nessa passagem, que a educação através da verdade deveria ser um contraste com a educação do mundo. Os discípulos não deveriam viver isolados, por isso que Jesus falou: não peço que os tires do mundo. A religião cristã não é uma religião onde você se isola, para de ter contato com as pessoas, começa a praticar as reformas de forma isolada. Não é essa a escola de Jesus. Mas eles tinham que ser separados do mal que há no mundo antes de poderem realizar a obra. E a palavra de Deus, que é a verdade, é o meio pelo qual essa separação ou santificação é feita.
E o objetivo dessa escola, pregar o Evangelho a todo mundo, como Jesus deu a sua comissão para os discípulos lá em Mateus 28, versos 19 e 20. Diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que nós podemos aprender dessa passagem? Essa foi uma ordem que Jesus deu a todos os seus discípulos. Então, o que nós vemos? O objetivo da escola de Jesus é redimir o mundo inteiro pela pregação do Evangelho. Por isso ele falou: ide a todas as nações. Todo discípulo deve ser um professor, com uma escola de formação de professores. Por isso que ele falou aqui, ensinando-os. Todo mundo é um professor. Todo aquele que aceita Cristo e se torna um cristão deve ser um professor. Todo discípulo tem que ser. A quem que eu estou ensinando? A quem você está ensinando? Na verdade, quem não é um professor não é um discípulo. E quando eu digo professor, não falo só no sentido de dar um estudo bíblico. Você pode ser professor de muitas formas, de formas práticas. Um professor da vida de Jesus. E ele deve ter uma escola também de formação de professores. Por isso que estava escrito aqui, fazei discípulos. Cada um que está aqui hoje deve ter como objetivo formar outros discípulos, outras pessoas que não vão só sentar no banco de uma igreja, mas que vão também sair e ensinar a outros. Essa é a forma mais eficaz do Evangelho ser pregado ao mundo todo. E esse sistema educacional, com essa condição de que todos são professores, para formar professores, tem a direção e a aprovação de Deus. Por isso ele falou: eu estou convosco todos os dias. E deve durar essa obra até o fim da história terrestre. Por isso ele falou, até a consumação dos séculos. Todos aqui, para nós termos uma escola, nós não precisamos de uma estrutura tão grande. Cada um deve ter a sua escola. E lá em Apocalipse 2, versículos 2 e 3, diz assim da igreja apostólica: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então eles colocavam à prova pela palavra de Deus, e faziam essa obra. E deu tanto certo que o Evangelho foi pregado a todo mundo em uma geração. A escola de Jesus realmente deu certo. Agora, existe uma razão também pela qual ela não chegou a concluir a obra. Nós vamos ver isso. E é esse o abismo que nós estamos vivendo. Em algum momento esse avanço parou, em algum momento ela deixou de cumprir o propósito, e é esse mesmo propósito que Deus quer resgatar hoje, através dessa geração final de santos que Ele tem levantado. No livro História da Educação, vamos falar agora um pouco sobre como era a educação cristã na história. Esse livro, History of Education, de Painter, História da Educação, esse historiador diz assim: nós vemos que a educação era um chamado a sair da educação popular, a educação naqueles tempos primitivos da igreja. Fala que a Bíblia era praticamente o único livro-texto das crianças e suas canções eram salmos. E para que as crianças ficassem expostas o menos possível à corrupta influência dos pagãos, sua educação era conduzida aonde?
Dentro do saudável recinto do lar, a igreja primitiva educava os seus filhos no lar, para não se contaminarem com as influências dos pagãos, nessa idade tão importante. Um pai da igreja cristã, um cristão que viveu naquela época, citado por esse historiador, Painter, falou o seguinte: nós que uma vez nos deleitávamos em lascívia, agora abraçamos a pureza. Nós que uma vez abraçamos artes mágicas, nos consagramos ao bom e eterno Deus. Nós que amávamos, acima de todas as coisas, o ganho de dinheiro e possessões, agora trazemos tudo quanto temos a um tesouro comum e concedemos uma porção a todos quantos precisam. Nós que uma vez odiávamos e matávamos uns aos outros, agora oramos por nossos inimigos. Esse foi Justin Martyr, um cristão nascido no final do primeiro século. Para ver a transformação que essa educação estava fazendo na vida das pessoas. Um orador pagão exclamou uma vez: que esposas têm esses cristãos? Até os pagãos, embora não quisessem aceitar toda a mensagem cristã, eles apreciavam, eles viam que o cristianismo daquela época era algo diferente, a ponto de um orador pagão exclamar das esposas dos cristãos. Agora, esse outro historiador, Mosheim, no livro História da Igreja, diz o seguinte, das escolas cristãs da época: não pode haver dúvidas de que os filhos dos cristãos eram cuidadosamente treinados desde a infância. Começava onde a educação? No lar. E eram cedo colocados para ler os livros sagrados e os princípios da religião. Com este propósito, escolas foram erigidas por toda parte desde o princípio. Então, chegava a um certo ponto da vida da pessoa que era necessário para muitos pais essas escolas. Então, o que nós temos até agora? Nós temos educação no lar, a mãe como primeira professora, mas chegava a um estágio que a igreja colocava essas escolas em conexão com elas para auxiliar os pais na educação. Essas escolas não eram escolas credenciadas, eram escolas simplesmente ali feitas com o auxílio dos professores ali que eram cristãos para educarem os filhos nos mesmos princípios. E além disso, nós temos uma terceira fase. A educação da igreja cristã primitiva tinha 3 fases. Começava a educação no lar, depois as escolas monásticas, que eram essas escolas ligadas às igrejas, e o terceiro nível, para aqueles que quisessem se tornar missionários, evangelistas, tinham escolas de treinamento missionário. E Paulo falou, inclusive a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O princípio de Jesus ali se estende. Mas foram também fundados os seminários, nos diz a história. Seminários foram amplamente espalhados e educavam a adultos que aspiravam a ensinar o evangelho publicamente. Foram estabelecidos pelos próprios apóstolos e outros discípulos. 2 exemplos são citados. João fez uma escola dessas em Éfeso e Policarpo fez em Esmirna. O mais famoso desses seminários era o seminário de Alexandria, comumente chamado de escola catequética. Nós vamos falar um pouco mais em outras ocasiões do seminário de Alexandria. E os pagãos tinham medo dessas escolas cristãs, porque elas realmente faziam a diferença na sociedade. No século IV, isso quando o cristianismo já havia perdido muito do seu poder, já não tinha todo aquele vigor. Mesmo no século IV,
Por causa dos métodos pagãos entrando no cristianismo, as escolas cristãs ainda eram chamadas de fortaleza do cristianismo. Era o que sustentava o cristianismo, era o seu sistema educacional. E houve um imperador, esse imperador aqui, Juliano, o apóstata, quando começou a reinar no século IV, um de seus primeiros atos foi fechar as escolas cristãs. É verdade que o cristianismo ali no século IV já não estava indo muito bem, mas mesmo assim esse imperador Juliano identificou isso. A única coisa que ainda está segurando o cristianismo, que ainda está mantendo a fé desse povo, são as suas escolas, são a fortaleza. E o que é que ele fez? Então, foi fechar as escolas cristãs, e no livro Declínio e Queda do Império Romano, nos é dito que ele promoveu, Juliano, grandemente a frequência às escolas públicas, onde ensinavam mestres ou professores de gramática, retórica, elegidos pelos magistrados, mantidos com fundos públicos e distinguidos por muitos privilégios lucrativos e honráveis. Fechava as escolas cristãs, promovia educação pública. Como foi a transição acontecendo? No início, o que os pais cristãos faziam? Eles tinham seus filhos, cresciam, começavam a ser educados no lar. Havendo a necessidade, eles enviavam para essas escolas que estavam conectadas às igrejas. E então, para aqueles que quisessem se tornar evangelistas, mandavam para o seminário. Era assim, muito simples. Só que o que começou a acontecer foi que os pais, por essa opressão de Juliano, os pais começaram a deixar de enviar seus filhos para essas escolas, até porque estavam sendo fechadas. A educação no lar já não estava mais sendo tão praticada quanto antes, e começaram a enviar os filhos para as escolas públicas. E isso, meus amigos, foi uma das coisas que preparou o caminho para o homem do pecado, para o papado entrar no mundo. Isso preparou. A fé cristã foi ali destruída com esse ataque à religião. E hoje, se nós formos ver quantos cristãos educam os filhos em casa, olha, é uma porcentagem muito mínima. No Brasil, por lei, já é muito complicado fazer isso. E o que esse imperador pagão visava, Juliano? Ele esperava que os cristãos deixassem de se opor ao paganismo, porque isso os incomodava, e perdessem sua fé. O que aconteceu, preparando o caminho para o homem do pecado. Quando nós vemos, há um outro fator, além do fechamento das escolas cristãs, o que realmente preparou o caminho para essa decadência da igreja primitiva, e que nós temos esse abismo hoje. Vejam, hoje é muito normal mandar os filhos para as escolas públicas, e a maioria dos pais não faz nem ideia do dano que isso está causando. Não faz nem ideia. E se alguém fala de educação no lar, é considerado um maluco. No nosso país, onde é que já se viu, vai preso, não é verdade? Mas teve uma outra razão, além do fechamento das escolas, que foi o problema principal mesmo do cristianismo. Foi uma coisa individual. Apocalipse 2:4 fala o seguinte da igreja primitiva, essa mesma que tinha todo aquele zelo, diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos para 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 a 7, para ver como a igreja deixou esse primeiro amor. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 ao 7. E a Bíblia diz: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé.
assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Agora, vamos meditar aí um pouco. O fim do mandamento é o quê? Amor de um coração puro, de boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, o amor. O que é que a igreja primitiva deixou, de acordo com o Apocalipse? O primeiro amor. Então aqui vem dizendo que esse amor foi perdido por quê? De acordo com o versículo 6. Ok, eles se desviaram desse amor, certo? Como eles se desviaram desse amor? Se entregando a vãs contendas. Ficou claro isso? Ou seja, o amor pelas almas foi substituído pelo amor por vencer o argumento. O amor pelas almas foi substituído pelo amor por vencer o argumento. Eles se desviaram desse amor para se entregar a vãs contendas. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. De novo, aquela mesma coisa que nós vimos com Nicodemos ontem. Nicodemos era um mestre judeu, mas ele não entendia o novo nascimento, a condição essencial para entrar no reino de Deus. E ele queria uma explicação teológica, uma explicação muito teórica para aquilo. E Jesus falou, é como o vento, você não consegue ver, nem sabe de onde vem, nem de onde vai, mas você sente, os efeitos estão aí. O mesmo começou a acontecer, de novo. Vãs contendas. Mas o que isso tem a ver quando nós falamos em educação cristã? Lembrem, no livro Educação, na página 13, está escrito que a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, dessas 3 faculdades. E quando esse desenvolvimento harmônico acontece, nós temos verdadeira educação. Mas agora vocês aqui vão me dizer, bom, e esse desenvolvimento harmônico promove o amor. Agora, nessa situação aqui, deixando esse amor, desviando-se dele, indo para contendas para ver quem sabe mais. Que tipo de desenvolvimento está tendo aqui? Qual faculdade aqui entra em desequilíbrio? Intelectual. Todas entram em desequilíbrio, mas por causa de uma, que é a intelectual. O intelecto tem o seu lugar, mas esse lugar tem que ser harmônico, junto com o físico e o espiritual. ênfase demasiada foi dada no intelecto, a ponto de desequilibrar as outras faculdades, e dessa forma a igreja deixa o primeiro amor. Dessa forma a igreja primitiva não vivia mais os princípios da verdadeira educação. E isso nós vamos ver nas próximas palestras, o que isso fez, como isso deu lugar à entrada de várias filosofias pagãs. Porque agora a mente dos cristãos estava o quê? Sedenta por teorias, por coisas mais elaboradas. Isso, o seminário de Alexandria foi um alvo disso aí. E por causa de tudo isso que aconteceu, desse desequilíbrio, nós vamos ver todas as doutrinas que entraram nos seminários cristãos. Um outro caso que nós temos foi quando o apóstolo Paulo foi para Atenas. Quem aqui se lembra do sermão do apóstolo Paulo lá em Atenas? Vocês lembram? Foi um sermão muito eloquente, não foi? Paulo citou um filósofo e Paulo usou de toda a sua eloquência. Mas em um artigo da Review and Herald, a serva do Senhor diz que
o apóstolo, quando ele viu os resultados do seu trabalho em Atenas, foi muito ou pouco? Foi pouco. É verdade que um dos homens mais influentes da cidade se converteu. Isso foi ótimo. Mas o Espírito Santo impressionou a Paulo que os resultados não foram assim tão bons. Qual foi a próxima cidade que Paulo foi depois de Atenas? Corinto. Depois de Atenas, Paulo foi a Corinto. E o que Paulo escreveu para os coríntios foi uma revelação aqui. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ver as conclusões que Paulo chegou. No espírito de profecia diz que Paulo se decidiu a não mais usar a persuasão da sabedoria humana, mas o poder de Deus na pregação do seu evangelho. Versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Lembrem que Paulo foi para lá depois de Atenas. Ele viu que toda aquela eloquência não adiantou. Então ele propôs saber Cristo e esse crucificado. Verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esse é o abismo em que nós vivemos. O que aconteceu foi isso com a educação. ênfase demasiada no intelecto. Por quê? Por causa da influência grega, helenização. Então a cultura e o sistema educacional todo hoje que nós vivemos é um sistema educacional pagão, que foi implementado no Egito, que na verdade já foi no Éden, não é verdade? Deus falou, não é para comer do fruto dessa árvore. Mas aí o que aconteceu? Eva foi tentar racionalizar a coisa. Eva olhou, viu que o fruto era bom, nada tinha acontecido com a serpente por ter comido aquele fruto, e ela começou a raciocinar, mentalidade grega. E aí comeu, veio o pecado. Esse sistema foi para o Egito, foi para a Grécia, se infiltrou no judaísmo. E é o sistema que hoje nós temos no nosso mundo. É o sistema que o papado adotou, sistema grego. Muito intelecto. O físico e o espiritual ficam desequilibrados. E Deus, na igreja de Laodiceia, para concluir, vamos abrir lá em Apocalipse 3, no versículo 18. Apocalipse 3, 18. Para toda essa situação, para a última fase da igreja, diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vamos parar por aí. Ouro provado no fogo. O Espírito de profecia nos diz que é a fé que opera pelo amor. Gálatas 5,6 fala que nem circuncisão nem incircuncisão tem nenhum valor, mas a fé que opera pelo amor. 1 Pedro, no capítulo 1, de 5 a 7, compara o ouro provado no fogo com essa fé que opera pelo amor. Então, aquele amor que foi deixado pela igreja primitiva, Cristo nos chama a readquiri-lo. E que durante esse congresso nós possamos estar meditando, nós possamos estar em espírito de oração, nós possamos ver como nós estamos nos educando, como nós estamos educando aos nossos filhos. A educação de Deus não é nada popular, não é. Mas se nós quisermos ir para o reino eterno, nós temos que deixar o molde do mundo e temos que seguir firmes no princípio de Deus,
custe o que custar. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, sabemos que a obra educacional, da forma que Tu queres, é um desafio muito grande, que envolve riscos, pode envolver perseguições, mas sabemos também que todo aquele que decidir viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Sabemos que a razão pela qual os últimos grandes eventos da história deste planeta não aconteceram ainda é exatamente porque estamos ainda em muita conformidade com o mundo, com o sistema educacional do mundo. E também sabemos que quando houver um reavivamento genuíno nesse sentido, então as fornalhas da perseguição irão se reacender. Mas nós oramos, ó Deus, para que possamos ter essa fé que opera pelo amor e que nós possamos praticar toda a luz que está revelada na Tua Palavra, para a formação da última geração, que irá revelar o caráter de Cristo. Senhor, essa é a nossa esperança, e que cada um aqui tenha um coração 100% humilde e submisso à Tua vontade. Concede-nos a Tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.